Me parece que está muito claro que o Jair Bolsonaro tem muitos, mas muitos privilégios. Mas antes de falar de todos os privilégios dele, que estão acontecendo exatamente nesse momento, eu queria falar que o Mauro Cid tentou fugir do Brasil em maio com um passaporte português ilegal. Pois é, o Brasil é uma mãe para golpista. O Brasil só não é uma mãe para preto, pobre, pessoa que está na cadeia porque foi pego com cigarro daquela erva e coisas assim. Para essas pessoas, a cadeia é uma universidade do crime. E aparentemente, boa parte das instituições não se incomoda em lotar as cadeias dessas pessoas, que vão ser soldados das organizações criminosas. Porque o cara chega lá sem proteção nenhuma, réu primário, sem ter onde cair morto, e aí vem o cara da facção e fala: você quer continuar vivo? Se você quiser continuar vivo, o teu pessoal lá fora vai ter que trabalhar pra gente. A tua mãe, a tua irmã, e por aí vai. E se você quiser continuar vivo, você vai ter que fazer o que eu te mando. E aí, qual escolha esse cara tem? Você acha que depois de o cara ficar 3, 4 anos numa cadeia brasileira, que é uma das mais terríveis do mundo, você acha que ele vai sair como? Por isso que eu falo é que a solução não é simplesmente prender todo mundo. Os chefes do esquema, e eu não digo nem os chefes das facções, eu estou falando o seguinte, veja, você já parou para pensar que favela não tem pista de pouso? Que favelado não tem avião? Quem tem avião é gente rica, quem tem avião é senador, que às vezes tem até pista de pouso na própria propriedade, né? Acho que vocês lembram de quem a gente podia estar falando, né? E tem também, claro, umas outras pessoas aí, um pessoal de algumas igrejas cujos tios são surpreendidos com os pilotos transportando essas substâncias ilegais no avião, e eles não sabiam nada, os tios, os proprietários, puxa vida. Curiosamente, para essas pessoas, parece que a lei não chega. Veja, é um escárnio a Carla Zambelli ter fugido. Você já imaginou se o Mauro Cid tivesse fugido também? Pois ele tentou obter um passaporte concedido de maneira ilegal, considerando que ele não podia sair do Brasil. E quem intermediou essa obtenção de passaporte foi aquele cara, o sanfoneiro, o Gilson Machado, aquele que era ministro do Turismo e que recentemente fez um vídeo pedindo pix pro Bolsonaro, porque o Bolsonaro precisa ajudar o Dudu nos Estados Unidos. Afinal de contas, ele estava sem dinheiro para ir para Disney, como a gente viu. Aí a Polícia Federal foi alertada do esquema e começou a investigar. Agora, pensa, de verdade, como que ficaria a cara do STF se o Mauro Cid também fugisse? Porque isso foi há poucos dias. Há poucos dias. Como que ficaria a cara dele? Como que ficaria a cara deles? Não são poucas as pessoas que estão dizendo atualmente que parece que todo mundo aí está esperando essa galera toda fugir para que daí a justiça não seja obrigada a prender. Eu não acho que seja o caso. Só que a gente não pode questionar que isso fique na cabeça das pessoas, porque, pois é, né? Estranho, né? Tudo bem, o Mauro Cid tá aqui. Aí o Mauro Cid depois falou um monte de coisa, deu uma aliviada legal, assim, para todos os generais, é a mais pura verdade, mas ele não chegou necessariamente a negar nada, ele apenas esqueceu um monte de coisa. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. E ele entregou, claro, o Bolsonaro. Agora, falando do Bolsonaro e os privilégios dele. Assim que terminou o depoimento dele ontem, eu fiquei indignado. Aí, claro, já fiz até um vídeo falando que numa situação normal, qualquer pessoa que tivesse feito o que o Bolsonaro fez, muito possivelmente teria sido preso. Ah, mas o Bolsonaro não tinha obrigação de falar a verdade? Não sei o quê. Não. Mas ele tinha obrigação de ser sério. Ficar fazendo piadinha com o Xandão. Ora, o mesmo Xandão não aceitou piadinha do Aldo Rebelo, não aceitou as idas e vindas do próprio Mauro Cid. Ora, o Mauro Cid também é réu, e é réu colaborador. Aí ele teve que chegar e dizer, opa, peraí, você tá falando a verdade agora ou tava falando a verdade antes? Em qual momento você tá mentindo? Deu uma esculachada no Freire Gomes, tudo bem, Freire Gomes era testemunha. Mas o réu não tem obrigação de falar a verdade, mas a testemunha tem. Mas eu não tô falando sobre isso, eu tô falando das brincadeiras com o juízo. O Bolsonaro usou todo o tempo do depoimento dele para fazer palanque, para falar mal do governo Lula,
Agora, será que isso foi intencional? Será que foi intencional deixarem ele meter o pau no Lula e dizer que o governo dele foi lindo e maravilhoso, sem falar das coisas que ele mentiu, que ele fez e na verdade ele não fez? O Xandão, em determinado momento, até mais ou menos explica: a gente não tem que ficar, a gente, juiz, não tem que ficar fazendo réplica do que o réu fala. É verdade, juiz, é verdade, Xandão. Vocês não têm e seria perda de tempo. Poder vocês podem. Agora, não era questão de fazer réplica do que o réu fala, ministro. Era questão de mandar ele parar de fazer palanque, porque ele fez política. Simples assim. E não foi na brincadeirinha que ele fez. Não. Isso aí poderia ter sido tolerado. Foi de mau gosto, mas poderia ter sido tolerado. Agora, ele usou o tempo para fazer palanque. E ele avisou que ia fazer isso, gente. Ele avisou quando ele disse, numa live, numa entrevista, dizendo pro gado dele: assistam, assistam, todo mundo assista. O que ele queria dizer? Eu vou fazer palanque. Gente, por favor, o que acontece com o nosso judiciário? Ou será que o nosso judiciário só é bom mesmo quando a pessoa acusada não tem muita chance de se defender? Será que é esse o ponto? Eu vou dizer que não. Por quê? Porque eu conheço o Poder Judiciário. Eu, como advogado, participei de diversas audiências criminais em que o juiz se saía muito bem. Eu não tenho nenhum motivo para desconfiar da capacidade dos nossos juízes, exceto um tal ex-juiz do Paraná que combinava resultado com um tal promotor desqualificado. Mas de resto, eu não tenho motivo para desconfiar. Eu sei da capacidade deles. Só que, me desculpem, por que o Bolsonaro tem tanto privilégio? Porque não se trata, às vezes, da impressão seguinte: o ministro não queria parecer que estava cerceando os direitos do Bolsonaro. Ok. Só que o ministro estava dando mais direitos do que o Bolsonaro merece. Mais direitos do que o Bolsonaro tem direito. E não é por aí. Me desculpa, não é por aí. Agora nós vamos ficar passando pano pro Bolsonaro até quando? Porque sempre o que é? Ele é intocável? Tudo bem, a gente tem nojo de encostar nele, aquela coisa decrépita, tenho nojo, sim. Agora, as barras da justiça tem que contê-lo. Se o policial federal precisa colocar as mãos nele, que use luvas. Agora, gente, peraí, não dá para continuar desse jeito. A Carla Zambelli foge de uma semana, na outra semana a gente fica sabendo que o Marucci ia fugir também, e só não fugiu porque não deu certo. E aí, o depoimento do Bolsonaro é um passeio para ele, porque ele fez daquilo um passeio. É assim que nós queremos cuidar da nossa democracia? É aplaudindo tudo e deixando o Tarcísio, o plano T, avançar, porque no fundo é isso que as nossas elites querem? Beleza, o PT veio para tirar o Bolsonaro, a gente precisava que saísse o Bolsonaro, mas a gente não precisava que saísse o Paulo Guedes, vamos deixar vender tudo, então a gente precisa que o plano T vá adiante. Será que é isso? Eu desconfio que sim. Eu e a minha equipe, a gente foi um tempão rastreando as coisas da economia do lar para encontrar onde é que estão os ralos do dinheiro que podem fazer você economizar 200, 300 reais por mês, só trocando produto, só fazendo coisas que podem ser produzidas em casa e que você não precisa comprar no supermercado. Aí a gente fez um e-book que custa só R$18,30. Dá uma lidinha no que eu coloquei lá na descrição desse vídeo e você vai ver que tem algumas boas opções que valem muito a pena para você aprender a economizar dinheiro, sair das dívidas e quem sabe até fazer uma renda extra.